Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, toca o sininho para você não perder nenhuma notificação. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é executivo C-Level há quase 30 anos, consultor e criador do perfil O Pai Executivo. Senhoras e senhores, Maurício Nakamura. Seja muito bem-vindo, Maurício. Pedro, obrigado pelo convite, né? Muito prazer. Prazer a todos que estão assistindo aí. É um prazer estar aqui com você, conversando aí. Prazer é meu, Maurício. Eu sempre gosto de começar pedindo pro convidado contar um pouquinho da história dele, para a audiência conhecer. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Tá, eu sou, como você falou, né? Eu sou engenheiro formado, né? Eu nasci em São Paulo, cresci no interior, vamos dizer assim, mas estudei aqui em São Paulo, na USP, né? Eu formei em engenharia, depois fui fazer um mestrado ganhei uma bolsa, fui fazer um mestrado no Japão, voltei, aí comecei a minha carreira executiva, né? Na verdade, comecei como engenheiro e aí trilhei aí dentro do mercado automotivo, do mercado da indústria de base, fiz um pouquinho de tudo, né? Fiz de desenvolvimento de software, engenharia, cálculo de engenharia, vendas, pós-vendas, compras, e aí percorri esse caminho, né? Eu fui diretor de operações, fui diretor de compras, diretor de supply chain, já tive comigo mais de 4.500 pessoas debaixo de mim, já fui responsável por um setor em 9 países aqui na Caribe, América Latina, né? E nos últimos aí 13 anos, estou trabalhando como consultor, né? Estou em vários tipos de indústrias e empresas, vamos fazer assim. Bacana. Maurício, eu gosto muito assim de falar de gestão. Hoje o pessoal está falando muito de gestão humanizada, mas para a gente fazer a gestão humanizada, a gente precisa ter uma gestão de processo. E a gente tem vários tipos. A gente tem análise SWOT, 5W2H, 5PDCA, matriz BCG. Eu queria que você explicasse um pouco de cada um desses planejamentos estratégicos para que a gente possa fazer uma gestão eficiente, né? E fazer uma gestão humanizada, porque não adianta a gente querer fazer gestão humanizada se a gente não tem um planejamento estratégico, né? Eu diria assim, o planejamento estratégico, ele serve para você dar um direcionamento para a sua empresa, né? Ele define o norte, para onde você quer caminhar com a tua empresa. Sim. Ele define a missão, por que sua empresa existe, e define os valores, que vão definir a cultura que você quer levar dentro da tua empresa, tá? Então eu sempre considero que esse é o básico, né? É lógico que aí tem diversas ferramentas de planejamento estratégico, né? Tem Porter, tem o SWOT, tem uma série de coisas, tá? A partir daí, vamos dizer assim, você tem a gestão em si, eu falo assim, o que faz a diferença numa empresa é a gestão, tá? Fazer o planejamento estratégico faz parte da gestão. Então é uma coisa que todo gestor precisa fazer. Depois, o gestor precisa, como o próprio nome diz, né? Precisa gerir a empresa, gerir os funcionários. O que é isso, né? Fazer com que os funcionários executem e atinjam os objetivos que você está buscando pela tua empresa, entendeu? Então, a gestão, né? Existem duas coisas, existe gestão e existe liderança, tá? Quando você deu toda essa sopinha de letras aí, 5Ws, 2Hs, PDCA, tudo isso são ferramentas, né? Que a gente usa para... Por exemplo, o 5W2Hs é uma ferramenta que você usa. Os 5Ws, ele vem do inglês, né? Que são os 5Ws. What, when, where, que você procura responder quando você tem um projeto. Você quer fazer um projeto dentro da tua empresa e aí você responde o que é esse projeto, né? Que é o what, when, é quando, né? Você colocar o cronograma, where, onde que você vai fazer, e assim vai, né? Eu acho que se qualquer der um Google ou usar o chat GPT, consegue achar os 5Ws e os 2Hs, tá? Outra coisa que você me perguntou, por exemplo, é do Ishikawa, né? Que é Ishikawa, esse tipo de coisa. Essas são as ferramentas de qualidade, tá? Existem, eu acho que são
7 ferramentas, eu acredito que são 7 ou 9 ferramentas de qualidades que são básicas para você fazer qualquer análise, tá? Dentro do sistema do PDCA, né? O PDCA é a base da qualidade moderna, é a base da melhoria contínua, né? Que o pessoal fala, melhoria contínua. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para você resolver qualquer problema que você tenha dentro da tua empresa. Né? Você tem um problema, você utiliza o PDCA. Né? E o pessoal que está assistindo, como explica para eles o PDCA? O PDCA é, na verdade, o seguinte, ele vem do Plan, Do, Check e Action, tá? Que se você for ver e traduzir, na verdade, ele foge um pouquinho desse Plan, porque a primeira coisa que você tem que fazer é definir o teu problema. Qual que é o problema? E aí é onde ocorre a maior parte dos erros das pessoas. Toda vez que alguém vinha trazer para mim um problema, na verdade ele vinha com a solução. Ele fala assim, Maurício, chefe, eu estou precisando comprar um software porque eu estou com uma certa dificuldade assim, eu acho que esse software é o que eu preciso. Então a pessoa, esse é o erro mais comum, a pessoa já vem direto na solução. E ela não seguiu o processo do PDCA, que primeiro é definir o problema. Sim. É o mais difícil, tá? Por incrível que pareça, é descobrir qual é o problema. Depois tem uma parte que é você definir, fazer uma análise e definir uma métrica. Métrica por quê? Porque se você tem um problema, alguma coisa não está funcionando, você precisa medir. Né? Então, você define o seu problema, faz uma análise para achar a causa raiz. Né? Eu digo toda vez que e é para isso que servem as ferramentas de qualidade, tá? Quais são elas, né? Uma delas é o Ishikawa, né? Que é basicamente o quê? É você fazer os 5 porquês. Toda vez que você tem um problema, você pergunta, por que isso está acontecendo? E a partir da resposta, você faz um porquê em cima desse porquê. Né? E vai fazendo 5 vezes. Até achar na quinta, a raiz. Provavelmente você chegou na causa raiz, tá? Agora, eu disse provavelmente, né? Por que provavelmente? Porque, na verdade, uma boa parte das vezes você tem diversas causas que geram aquele teu problema. Tá? Não é uma única só, né? Se fosse assim, era muito fácil de achar a solução. Então, você tem várias. Você precisa priorizar e escolher algumas, tá? E a partir daí você traça um plano de ação para resolver. E como é que eu sei se dá certo? Medindo. Por isso que você precisa criar um indicador. Aí você faz uma ação e executa essa ação. Você mede. Se isso resolver o teu problema, você achar a causa raiz. E se você não resolveu, se os indicadores de medição não melhoram, significa que você não achou tal causa raiz. Ou você errou na formulação do teu problema. Aí volta para lá de novo. Aí volta e faz de novo, tá? Então, pessoal, esse é o PDCA que o Maurício está explicando. Isso é o PDCA. Então, essa é uma ferramenta. Para fazer análise, você usa o Ishikawa, né, que é a espinha de peixe, que na verdade você escreve o problema e depois você começa a identificar dentro de fatores que, né, por exemplo, processo. O que dentro do meu processo levou aquele meu problema? Né? Mão de obra, capital humano. O que dentro das pessoas, que as pessoas executam, me levou àquele problema? Tá? E assim vai, né? Existem outras também, né? Existem, por exemplo, o gráfico de correlação, né? Que você mede duas coisas e vê se eles estão relacionados, né? Por exemplo, hoje é um dia úmido. Será que toda vez que eu tenho um dia úmido me dá mais problema na minha fábrica? Tá? Ou como o pessoal gostava de brincar aqui em São Paulo, toda vez que o Corinthians ganhava no fim de semana, será que a minha qualidade de produção cai? Né? Então, tem isso, né? E você começa a medir. Eu também sou, né? Por isso que eu me dou a liberdade de brincar, tá? Mas o pessoal a gente na fábrica brincava muito com isso, né? E são coisas assim, não quer dizer que pode até ter uma correlação, ou seja, acontece isso. Agora, não significa que isso daqui é a causa disso. Sim. Mas você começa a fazer uma análise, entendeu? Então, sim, tem algumas ferramentas que, com essas ferramentas, você resolve 90% a 95% das tuas causas
da tua análise. Aí você consegue tentar identificar ou chegar próximo de identificar a causa raiz. E aí, a partir disso, você faz, tá? Mas isso são ferramentas, Sim, tá? sim. A gestão em si, o que eu acho importante é medir, ter indicador para medir você, medir qualquer funcionário, o que ele está fazendo e gerir. Uhum. Gerir o que é? Eu falo assim, tem que ser, o que acontece muito nas empresas que eu vejo é o processo de delargar, não delegar. Delegar é eu te passo alguma coisa e para você executar. Executar. E delargar é eu jogo na tua mão e falo, ó, se vira, faz aí. Né? Isso, na maior parte das vezes, não dá resultado. Sim. Tá? Por quê? Porque cada pessoa tem um nível de maturidade, tem um nível de motivação, tem um nível de competência desenvolvida que difere, que traz isso daí. Então, isso é gerir, tá? Uhum. A gestão humanitária, por que ela é importante? Porque a gente está tratando com pessoas. Uhum. Quem vai fazer as coisas, quem vai executar e obter resultados na tua empresa são as pessoas. Uhum. Né? Você pode botar um robô, você pode ter, hoje tem os robozinhos de inteligência artificial e tudo mais, mas no fim, quem traz o resultado, quem pensa, quem toma as decisões são as pessoas, tá? Perfeito. E para você ter uma equipe motivada, caminhando para aquilo que você quer, né? Tendo aquele, eu falo assim, que nem no raft, né? Que o pessoal assim, se você, todo mundo não remar para a mesma direção, o teu barco vira, o teu barco vai para um, né? Não segue bate nas pedras. Então, o trabalho do gestor é esse, né? É colocar todo mundo numa direção, motivá-los todo, apesar que o pessoal fala, motivação é uma coisa que vem de dentro, vem da pessoa, mas você precisa criar esse ânimo, né, de motivação, para que a pessoa se motive. Sim. Tá? E treinar as pessoas e cobrar das pessoas para que ela tenha o resultado. Tá? Eu diria, principalmente, você também ter empatia pelos teus funcionários, porque são pessoas, cada um tem um objetivo na vida. Perfeito. Tá? Não é que todo mundo tem o objetivo do empreendedor, do dono, do empresário, é o quê? Fazer com que a empresa dê certo, ele quer lucrar, Sim. Ele quer que a empresa cresça, ele quer que a empresa saia do buraco, tá? Mas o funcionário, ele tem outros objetivos. E você precisa saber, conhecer esses outros objetivos dele, atender essas necessidades que ele tem, para que ele possa estar alinhado com as suas necessidades. Tá? Por isso que é importante. Estava tendo uma conversa, Maurício, com alguns executivos, e a gente falando justamente nesse ponto que você tocou. Porque muitas vezes a liderança da empresa, ela está com uma coisa na cabeça, com um objetivo. E os funcionários estão com outra. Muitas vezes, quando o funcionário não tem essa conexão, o colaborador, ele está focado simplesmente em chegar, trabalhar, bater o ponto e ir embora. Ele não quer saber de nada. E a gente estava tendo essa discussão justamente que tem que estar tudo em sintonia, tem que estar no mesmo barco, tem que estar na mesma direção. Porque senão, o que vai acontecer é que daqui a pouco, se ele tiver uma oportunidade melhor, ele vai sair da empresa ou ele vai arrumar alguma coisa para acabar saindo e buscar alguma coisa melhor na vida dele, né? Então a gente estava tendo exatamente esse ponto que você falou. Eu acho também que assim, hoje em dia não tem... Na minha época, era muito comum meus pais chegarem e falar assim, entra nessa empresa que você vai se aposentar nela. Sim, sim. Tá? Não, eu quando era adolescente, meu pai falava isso. Só que hoje não é assim. Né? Hoje eu considero que a relação colaborador-empresa é uma relação de negócios. Sim. Tá? Enquanto tiver bom para a empresa e tiver bom para o funcionário, eles estão juntos. Uhum. Quando não tiver bom, cada um vai seguir o seu caminho, né? Você demite a pessoa pede demissão. Eu acho isso extremamente normal e saudável. O que não é saudável é você ter um turnover, uma rotatividade muito alta dentro da empresa, porque você perde conhecimento, né? Perde know-how, o savoir-faire, perde investimento, porque treinar uma pessoa é pesado. Mas é importante, que nem você disse, né? Eu acho que sim, é importante você saber disso, né? E enquanto ela está dentro da empresa, você dar ferramentas para ela e conseguir fazer com que ela dê o máximo dela para aquilo que você quer
que ela faça dentro da empresa, tá? Eu acho que isso é ser humano. Você falou essa questão do turnover, como que a gente diminui essa taxa de turnover? Como que a gente integra melhor esse colaborador dentro da empresa, da cultura, e não é obrigar ele, mas que ele possa fazer parte, se sentir parte da empresa e tentar crescer e ter uma carreira dentro da mesma organização? Tá. É como eu falei, vamos colocar assim. O mais comum, tá? É que, como eu te falei, cada pessoa é diferente. Uhum, Cada pessoa tem uma necessidade diferente, uhum, um objetivo diferente, uhum, né? Se você consegue atender, né, quando você olha lá a famosa pirâmide de Maslow, coisa do uhum, tipo, se você consegue atender o básico, ou seja, ele ganha o suficiente para se alimentar, morar, vestir, né? O que que o ser humano quer? O que que você quer e eu quero? É fazer parte de um grupo, é interagir, uhum, tá? Então, como é que você diminui o turnover? Com informação. Você tem que informar, você tem que ser transparente com o teu funcionário, uhum, né, com a sua equipe. É lógico que tem coisas que são estratégicos ou confidenciais, né? Você não vai comunicar, você vai falar isso aqui, né? Se alguém te pergunta, você fala, não, isso aqui é confidencial, uhum, né? No momento eu não posso te falar. uhum, Mas na maior parte das vezes você tem que dar, ó, a empresa está nessa situação, a gente está buscando isso daqui, nós estamos indo bem. Então, a informação, ela é muito importante, né? Porque eu sempre falo assim, a gente contrata um funcionário, né, pelo que está aqui dentro, uhum, tá? Por nada mais, né? Não é por crença, por política, sim, né, por time que sim, torce, nada disso, é porque está aqui dentro. uhum, Então, a pessoa, para ela se sentir motivada, né, ela precisa, estar informada do que está acontecendo. uhum, Tá? Eu acho que o empresário ou o chefe, ele tem que ser transparente. Ele tem que falar, olha, as coisas estão assim, está acontecendo isso, a gente precisa disso, né? Você, se possível, eu acredito muito, por exemplo, numa liderança um pouco mais democrática, uhum, onde algumas coisas, não estou dizendo tudo, né, você vai compartilhar com as pessoas e vai buscar um consenso na tomada de decisão. Você vai implicar as pessoas na tomada de decisão. Dá para fazer isso sempre, toda hora? Não. Né? Eu dou um exemplo. Quem trabalha em logística, por exemplo, toda vez que tem um problema, né, você não vai discutir como é que você vai resolver. não, Você vai ser bem mais autocrático, você sim, vai ser mais diretivo. Você sim, vai falar, olha, você vai fazer isso, vai fazer isso, porque você está com uma emergência sim, acontecendo. Então, toda vez que você tiver uma emergência, não vai ser assim. Mas tem coisas que é importante você fazer com que a pessoa participe. uhum, Por quê? Porque ela vai considerar que a decisão é dela, perfeito. não é da empresa, é Ela se dela. torna participativa daquilo, né? Exato. Então, aí, com isso, você começa a diminuir esse turnover, tá? Uhum, Por mais, eu falo assim, às vezes você pensa assim, vamos comemorar o Dia das Mães, ou vamos fazer um dia que as crianças possam vir e conhecer a empresa onde o pai ou a mãe trabalha. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Você traz a família também para pra dentro da dentro da empresa. empresa. Então, às vezes, outra coisa que eu sempre falo assim, né? Se as coisas dão certo, comemore, celebre, tá? E celebrar, às vezes, não é você dar um prêmio em dinheiro, nada disso, pô. Às vezes você pode dar até um bombom, né? Uhum, Você pode chamar o pessoal, fazer um almoço especial, sim, dar um parabéns, elogiar um funcionário na frente do grupo, porque ele fez alguma coisa muito boa, teve um uhum, resultado muito bom. Então, eu não sei se você tem filhos ou não, né? não, não É tem. como eu sempre falo assim, né? Você busca eh, incentivar as coisas boas e evitar a reprimenda. Tá? Uhum, É dessa forma que você consegue diminuir o turnover. Vai uhum, ter? Vai. Porque você vai ter as suas. Dependendo do estágio que você está dentro da tua empresa, as coisas já podem ter degringolado de uma forma que você vai ter que eliminar algumas pessoas. Tá? Mas se você construir isso aos poucos, né, e fizer, às vezes, um saneamento, você vai conseguir mudar o ambiente
empresa. A gente falou dessa questão da empresa, da diminuição do turnover, mas para você, qual o principal fator de turnover dentro das organizações? É a falta de cultura? É o quê? Olha, não é falta de cultura, porque cultura ela sempre existe, Uhum, tá? O fato de você conviver dentro de uma empresa com outras pessoas, você já está compartilhando uma determinada cultura. uhum, Quando entra alguém que não faz parte, que não tem a mesma cultura que o restante do grupo, ele cai fora, uhum, ele sai, tá? Eh, o que eu acho que o que leva mais ao turnover, vamos dizer assim, é quando você o que eu vejo nas empresas que eu atuei e que uhum, eu vejo que dou consultoria, é quando tem uma distância muito grande entre a liderança, a gestão e os funcionários, uhum, tá. Não se escuta o que o funcionário, pensa, uhum, fala, apenas tem um caminho a uhum. comunicação, de cima para baixo, tá. E é muito e a Muito o tipo de autoritário, liderança é muito muito autoritária, muito diretiva, faz diretivo. assim, faz Uhum, assado. uhum, Tem pessoas que trabalham bem uhum. nesse Sim. método, né, Uhum, nesse modo de liderança. Alguns estão lá: "Pô, tudo bem, tô ganhando meu dinheiro, quero ficar ali", mas são pessoas que não têm ambição, uhum, né, eh, que vão querer ganhar o dia dela, chegar no fim do dia, ir para casa, uhum, né, jantar com a família, fazer as coisas com a família, né. Aí os objetivos dela são outros, né. uhum, Ela vai economizar, vai fazer uma viagem com a família, vai fazer outras coisas, tá. uhum. Mas ela, não vai estar engajado com a empresa, Sim. tá. E se é uma pessoa que tem uma certa ambição e um certo desejo, ela vai sair, tá. Porque não tá em conformidade, né, com aquela Não, não vai se sentir não. pertencente àquela Não, cultura, né. trabalhei uma vez com uma empresa de, limpeza, Uhum, limpeza e segurança, né. E a grande dificuldade ali, é que a maior parte das pessoas quando vão nesse tipo de trabalho não tem grandes ambições, né, não tem uma vontade de querer crescer ou não, né. É, eu até Então cheguei a falar isso, ô é, Maurício, nessa roda, nessa mesma conversa. Muitos funcionários, muitos colaboradores, ele quer chegar, trabalhar, bater o ponto, ir embora. Ele só tá preocupado com o salário dele. São poucos ali que tem aquela ambição de crescimento, né. Então é exatamente isso que você tá falando. é isso mesmo, né. Então, para alguns que esses que querem fazer isso daí, tudo bem, você vai, levar eles dessa forma, né. É lógico que você sempre fica, eu diria assim, instigando, Uhum, né, para ver se a pessoa acorda, né. Então uhum, eu falo assim, é por isso que eu falo que a comunicação é muito importante. uhum, Comunique, pergunte, veja o que ela ou ele está precisando, uhum, né. "Poxa, o que que você está precisando? Qual que é a tua dificuldade? uhum, Como é que eu facilito a sua vida?", uhum. tá. Isso vai começar a fazer um pouco de diferença. Não que todo mundo vai ter ambição, né, porque senão todo mundo viraria presidente de uma empresa, tá, ou seria empresário. É Não verdade. é, tá. Eu falo assim, as pessoas são diferentes. Sim, sim. Eu diria que na verdade são poucos, né, que tem essa ambição maior de crescimento, né, a maioria das pessoas ela fica naquela zona de conforto, né, ela se acostuma com aquilo, Alguns né. alguns sim, eu diria assim, todo mundo tem ambições. Sim, tem ambição, mas eu diria assim, que a maioria ela, por exemplo, ela conseguiu um emprego, ela tá ganhando até bem, ela se acostuma com aquilo, muitos se acostumam e ficam ali, Eu já né. tive assim, eu já tive funcionários que sim, né, que eram muito bons e falava assim: "Pô, faz isso daqui que você sobe, né". Fala: "Não, eu tô satisfeito onde eu tô, eu só Uhum, quero ficar aqui", né. Por isso que numa época, né, se veio falar em carreira Y, né, que é aquela carreira que, tudo bem, você não vai ser chefe, mas vamos te levar para uma determinada especialização, vamos tornar você um, especialista nisso, né. uhum. Então isso existe, tá? Porque são, como eu falei, cada um, tem um objetivo diferente, Sim, com tá? certeza. A gente tá falando de ambição, eh tem uma discussão muito grande dessa nova geração, da geração Z, que eles não querem trabalhar ou que querem trabalhar de home office, etc, etc. Como que esse jovem ele pode ser integrado no mercado e ele pode ter essa ambição de crescimento? Como que ele faz
Lá atrás a gente falava em plano de carreira, né? Então como que ele pode pensar em um plano de carreira e como que ele pode crescer na carreira dele? Eu diria que eu acho assim, se você, eu acho que a gente tem que também se adaptar às novas gerações. Uhum, As empresas têm que se adaptar, uhum, tá? Por quê? Porque eles são o mercado consumidor do futuro. uhum. Então você tem que estar ciente que a- aquele modo de viver é um modo que vai consumir de você. Sim. Tá? Então, essa eu acho que é uma das primeiras coisas que tem que se pensar. Como é que a gente faz? Eles também têm as ambições dele, as vontades. Talvez eu falo assim, naquele momento de vida, a pessoa quer. Eu já encontrei assim, eu quero viajar Uhum, o mundo. Ele quer juntar dinheiro para viajar o mundo. Então, tudo bem. Né? Vamos deixar ele fazer aquilo lá. Ele vai. Se ele for bem, você vai dar o bônus para ele, você, né, vai fazer a participação de lucro, mas sabendo que um dia ele vai pegar suas coisas e vai querer ficar um ano sabático. Faz parte, né? uhum, Tem aqueles que falam assim, não, eu tenho uma ambição de comprar uma casa, ou trocar de carro, né? Ou ter um som melhor, uhum, ou ter uma roupa de grife, né? uhum. Eu acho assim, o consumo tá aí, né? Eles vão ter a vontade de consumir, né? Sim. E uma forma de você também conseguir tudo, eu falo assim, você ganhando mais, né? Você tem que descobrir como é que você ganha mais. Uhum, Eu acho que é nisso que a gente tem que ajudar esse pessoal a descobrir como é que você ganha mais, né? Ou você vai empreender, né? Ou você faz uma carreira e sobe, uhum. né? Porque senão não tem como você ganhar mais e tentar atingir teus objetivos, tá? Sim, sim, Eu acho que é dessa forma. eu digo assim, você acha que é porque a geração Z ela tem mais flexibilidade que antes? Por exemplo, hoje ele pode trabalhar aqui em São Paulo e tá trabalhando para uma empresa na Alemanha. Há 20 anos atrás isso não era permitido, não tinha como, nós não tínhamos tecnologia. Então, tem essa flexibilidade por conta da tecnologia. E tem outras a geração Z tem outras preocupações, além de simplesmente trabalhar. Tem gente, como você disse, quer viajar ou quer outras coisas. Você acha que a empresa ela tem que se preocupar, por exemplo, em criar programas para integrar a geração dentro da empresa? Ou se a empresa tem que ser flexível é, é, a essas pessoas, como você mesmo disse, é o futuro mercado, eles que vão consumir. Você acha que tem que ter uma dinâmica diferente para que haja essa integração? Eu acho que tem que ter uma dinâmica diferente para que haja essa integração. Uhum, Dizer que existe já uma resposta, eu acho que as pessoas estão procurando, as uhum, empresas estão procurando, tá? O próprio home office, né, é uma forma, né? uhum. Mas você vê que algumas empresas, até as empresas de tecnologia hoje, Tá estão tudo brigando voltando, né? para Tá voltando presencial, né? voltar no presencial, tá? Então é uma coisa ainda que nós estamos aprendendo de como lidar e como fazer essa integração, Uhum, tá? Mas eu tenho certeza de que quem descobrir um formato e uma fórmula, que é possível, tá? uhum, Eu não estou dizendo que não é possível, vai ter um diferencial no mercado, tá? uhum, Eu acho que as coisas assim, o mercado é dinâmico, uhum. ele é muito dinâmico e as empresas precisam ser dinâmicas. Você não acha que é porque assim, eu tenho primos, né, dessa geração, enfim, minha família é bastante extensa. É, com a tecnologia, com o avanço que a gente teve, hoje nós temos muita facilidade, que antigamente nós não tínhamos. Então a pessoa, aparecia uma oportunidade, ela agarrava, ela corria atrás, ela, né, como diz aqui em São Paulo, né, a pessoa desenrolava, né? Eh, Você acha que não tem muito mimimi com a geração Z? Ah, eu não quero esse trabalho porque é longe da minha casa. Ah, eu não quero esse trabalho porque o chefe ele manda eu vestir um terno. Você não acha que também tem muito isso e que também, lógico, que as empresas têm que se adaptar à geração, mas a geração também tem que se adaptar ao mercado, tem que haver essa simbiose? O que que você acha disso? Eu acho que tem os Sei que é um pouco dois. polêmico, eu tô Eu dizendo sei, aqui. mas eu acho que tem os dois, tá? Porque eu sempre falo, a gente tem que pensar o seguinte, né? É, quem dirige uma empresa não é a geração Z. Uhum, Na hora que tiver uma pessoa da geração Z dirigindo uma empresa, eu acho que vai ser muito mais fácil
para se fazer essas mudanças de regra, Uhum. tá? Só que quem dirige uma empresa hoje não é da geração Z. Uhum. Ele pensa de uma forma diferente e ele quer as coisas de uma forma diferente, Perfeito. tá? Então, eu falo assim, é a regra do jogo. Uhum. Se você quiser jogar dentro da regra desse executivo, Uhum. desse empresário, Uhum. você também tem que saber como ele pensa. Uhum. E você tem que buscar se adaptar. Uhum. Tá? Se você conseguir se adaptar entre a tua necessidade e a necessidade da empresa, você entender a regra do jogo, você vai ter mais probabilidade de sucesso. Uhum. Tá? Assim como o contrário também, né? É difícil, por exemplo, para a gente, eu até falo para a minha Uhum. geração, que eu vivi todo o século XX, né? Uma boa parte, não todo, né? Mas uma metade do século XX de uma determinada forma que deu certo. Uhum. Né? Deu certo. E aí, como é que eu consigo, hoje, com a tecnologia vindo muito rápido, desenvolvimento muito rápido, né? A gente não consegue acompanhar. Uhum. Né? Eu falando da minha geração, a gente não consegue acompanhar. Né? O exemplo é o marketing digital. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, eu dou o exemplo assim, que a grande dificuldade hoje das empresas é sair do tradicional e ir para o digital. Total. Tá? Eles não entendem isso. Eles digitalizam o tradicional e não vão para o digital. Uhum. Algumas já aprenderam, já estão caminhando, tudo mais. Não estou dizendo que é a regra. Então isso vale também para a relação entre empresa e empregado. Uhum. Tá? A gente enxerga de um jeito, né? Uhum. A geração mais nova enxerga de outro jeito. Uhum. Né? Eu acho que precisa também ter um compromisso de quem está lá em cima, do líder, Uhum. né, de entender como é que funciona e como é que eu adapto a isso daí. Uhum. Tá? Então eu acho assim, precisa ter um pouco mais de flexibilidade da empresa, precisa. Uhum. Se quiser manter aquele funcionário. Senão você vai manter uma outra geração. Uhum. E vai chegar uma hora que a tua empresa está velha. Uhum. Tá? Perfeito. Não sei se eu te respondi Não, aquilo respondeu. que tá. Eu acho que ainda existe um caminho que não está claro. A gente está tendo nesse momento, eu acho que um choque geracional, né? Tá. Assim, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, o mercado pede uma coisa, mas a sociedade é outra, e aí a gente está tendo esse choque, né? Eu diria assim, a sociedade a geração Z, ela já ela faz parte da sociedade. Sim. Ela age e pensa e vive de um determinado jeito. Uhum. Só que quem manda vive e pensa de um outro jeito. Totalmente diferente. Entendeu? Uhum. Então, essa pessoa também aqui precisa mudar. Sim. Tá? Precisa entender o que está acontecendo, porque como eu te falei, se ela não entender o que está acontecendo, ela não vai entender o que o mercado mais jovem vai demandar, Exato. que daqui a alguns anos é outro. E daqui a Exato. alguns anos vai ter a geração Z, vai ter a geração, né, Y, outras etc. gerações que vão vir depois, alfa, beta, que E também que vai vão ter esse mesmo choque que a gente está tendo hoje. vai ter a mesma coisa. Tá? Então, o que as empresas, assim, os líderes precisam saber, que precisam descobrir, é uma forma de começar a acompanhar a velocidade da tecnologia. Legal, perfeito. A gente está falando muito de planejamento estratégico. Como que a empresa seleciona o melhor planejamento estratégico para ela, que é uma ferramenta dentro de todas essas que a gente está falando. E eu queria também que você falasse da importância da gestão de processo. Tá. Porque uma empresa sem processo, né, é uma empresa bagunçada que não vai a lugar nenhum. Não. Né? Eu acho que assim, existem diversas ferramentas que o pessoal... E como eu disse, são ferramentas, tá? Ferramentas, são exato. ferramentas, o que é? O que serve a ferramenta? Ela vai te ajudar a pensar. Uhum. Tá? Ela vai colocar algumas questões que obriga o executivo ou o empresário a pensar para montar o planejamento estratégico. Né? Antigamente era só o SWOT, né? Que era força, fraqueza, oportunidade e risco. Tá? Quais são as forças que tem dentro da empresa? Né? É o padrão. Então, ainda é usado e ainda é uma ferramenta muito forte. Sim. Mas ele está fazendo perguntas, né? Quais são as forças que você tem internos na sua empresa? Quais são as fraquezas, né? E você
Tem que olhar para os dois, porque são elas que vão resolver o problema, tá? Depois foram aparecendo outras coisas, né? Apareceu o Porter com as 5 forças de Porter, né? Sim. Que é qual que é o... como é que eu entro o competidor nisso, né? Como é que entra a nova tecnologia nisso? Como é que são os fornecedores nisso, né? Tá vendo? São perguntas. Você já parou para pensar no teu fornecedor? Que poder ele tem sobre a sua empresa que pode afetar o teu futuro? Ou pode colocar em risco o teu negócio? Assim, como cliente, né? Às vezes você tem um cliente que é um só cliente, que é a Petrobras, por exemplo, né? Ou a Vale. Você tem que pensar nele, né? Sim. O que vai acontecer com ele que pode te afetar? Sim. Né? Porque se a Petrobras falar, não, agora só vou importar, acabou. Né? Para quem é um empresário nacional. Entendeu? Então são coisas... É lógico que isso é uma coisa assim... hipotética, né? Mas são coisas que você tem que pensar. Então essas ferramentas são importantes, tá? Ultimamente eu vi o Business Model Generation. Ultimamente, já tem alguns anos, né? Que é a geração do modelo de negócio, né? Que eu acho que é uma das coisas mais completas que eu já vi, tá? Porque ele une diversas coisas, né? Une não só, vamos dizer assim, o marketing, né? Finanças, né? E pensa também sobre o mercado, a concorrência. Ele é completo. Eu acho que ele vai atender uns 80%. Depois, se você usar Porter, usar SWOT, você vai conseguir os outros 20%. Canvas? Tem muita gente então, esse é o Canvas. Então, é o Business Model Generation, né? Canvas, né? Que é o Canvas, tá? Que ele vai perguntar qual que é o teu segmento, qual que é o valor que você agrega ao teu cliente, qual que é a dor da tua... porque ele é pequenininho ali, facilmente a gente interliga tudo, né? Mas você tem... ele faz você pensar em diversos aspectos. Com certeza. Tá? Que você pode ali... descobri aqui o pulo do gato. Né? Na hora que você pensa assim, quais são os maiores... dispêndios que você tem para conseguir produzir o que você quer agregar, né? Ele dá sempre aquele exemplo do Cirque du Soleil, né? Que ele falava assim, o circo, né? Qual era o maior gasto do circo, né? O maior investimento? Animal. O que fez o Cirque du Soleil? Tirou o animal. Não tem mais leão, não tem mais tigre, né? E começou a entregar uma outra coisa, né? Entregar arte, entregar dança e a cobrar uma fortuna por isso. Tá? Ticket alto. Então, eu acho que se fizer esse processo do Canvas, né, você consegue responder uma série de coisas. Mas é importante fazer o SWOT, é importante pensar no Porter, tá? Porque ele te faz assim, isso daqui, isso daqui, isso daqui, né? E eu também acho que tem um complementar, que é o Balance Scorecard, tá? O BSC. Por quê? Porque ele te dá também um formato, né, para você montar o teu planejamento estratégico, que é... A primeira coisa que você pensa é financeiramente. O que você quer financeiramente da tua empresa? Eu acho que ele passa a fazer uma coisa mais... sair do plano estratégico e um pouco mais para ação. Operacional. Para ação, tá? Para ação mesmo. Porque fazer uma estratégia é ótimo, mas se você não tiver um plano para implementar essa estratégia, não serve para nada. Tá? Então o pessoal faz a estratégia e para aí. E como é que eu desdobro? Desdobrar o quê? É ir até o nível mais baixo da empresa. E como é que eu executo essa estratégia? Que ações que eu tenho, que indicadores que eu vou colocar? Entendeu? Então, isso é importante. O BSC ajuda nisso. Tá? O Ron Shinkani também do método do Lean, né? Também é uma outra coisa que também ajuda nisso daí, tá? Ele também faz você pensar... Ele é mais específico, né? Mas assim, a metodologia é que fala assim, como é que eu transformo isso daqui num indicador, num plano de ação, né? Esse meu plano de ação, ele vai trazer aquele resultado, né? É o famoso processo que eu chamo assim de desdobrar o teu planejamento estratégico, sair da estratégia e ir para o executável. Senão, você não tem nada, tá? E processo. Processo, eu acho que ela é muito importante. Ela que vai dar a qualidade de atendimento cliente que você tem na tua empresa, tá? Se você não tem um processo, você não vai conseguir fazer com que seu cliente fique satisfeito.
tá? Então, processo, é por isso que existe, eu acredito Mas muito... qual que é a relação que você fala do cliente satisfeito? Porque o processo interno, você fala, por exemplo, produto chegar no tempo certo, ou do serviço ser entregue no momento correto, essa relação que você está falando. É tudo isso, o cliente quer alguma coisa, está esperando alguma coisa de você, certo? Ele comprou uma certa qualidade não é só a qualidade do produto, ele comprou entrega, né? E quando a gente fala de qualidade, não é que o produto quebra ou não quebra, ou dura ou não dura, tá? Qualidade existe uma coisa também que se chama qualidade percebida, tá? Por exemplo, se eu olho para um microfone desse, eu digo, pô, é um microfone robusto. Ele me passa a percepção de que é um produto robusto, né? Então, quando você compra alguma coisa, você também tem que ter isso, essa ideia. Você tem que olhar para aquilo e falar, pô, me dá essa percepção, né? Por isso que embalagem é importante, né? Com certeza. Por isso que tem uma série de características, o acabamento ela é importante. Então, qualidade é uma coisa bem ampla, tá? Até a entrega em si, né? A quantidade de itens que vem dentro de uma embalagem faz parte também da qualidade, tá? E como é que você entrega isso, né? Porque eu sempre falo assim, quando você tem um problema de segurança ou você tem um problema de qualidade, 99% dos casos é porque você teve um problema no teu processo. Eu falo que alguém foi criativo, tá? Por que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se você faz análise, alguém não seguiu o processo. E se eu não tenho processo, como é que alguém segue? Entendeu? Então, se você não tem processo, você não consegue entregar aquilo que é aquele valor que você desenhou para entregar, ou que você projetou, que você quer para entregar para o teu cliente. Tá? Mas, Maurício, como que eu tenho um processo, mas ao mesmo tempo eu sou inovador? Porque a inovação ela é muito rápida. Então, como que a empresa faz para ter um processo estabelecido, mas ao mesmo tempo dar liberdade de ter inovação? Existem processos, por exemplo, a inovação ela vem da tentativa e erro. Tá? Eu sempre falo assim, inovar, quando uma empresa tem a cultura de inovação, você tem que estar ciente de que você vai errar, que as pessoas vão cometer erros. Tá? É lógico que você não vai soltar para o cliente antes de testar. Tá? Você só vai soltar para o cliente quando tudo tiver testado e validado. Ok? E significa também o quê? Significa também que quando você tem um processo de criação, olha, eu falei, tem um processo de criação. Você também tem um processo de criação. Não é que o processo é alguma coisa assim que ele te enrijece e você faz assim, coloca isso daqui, faz isso daqui, faz isso daqui. Na hora de produzir, ok, né? Você segue uma linha e quanto mais estabelecido for, melhora o teu resultado. Aí se der um problema, lembra que eu falei 99% é porque alguém foi criativo? E o 1%? 1% é porque o teu processo está errado. Você pega, faz o PDCA e corrige. Ou quando você deu um erro, você faz o PDCA e aí você descobre que alguém não seguiu o processo. Tá? Ou você descobre que algum fator você não considerou. Por isso que se fala em melhoria contínua. Porque você faz, mesmo com alguma coisa criativa, você faz, você lança, você vai dar problema. E aí o que você faz? Você tenta descobrir o problema, qual foi a causa e melhorar. Tá? A questão é, né, você não pode colocar um processo, eu falo assim, não pode colocar um office da vida, que toda vez que você lança, né, começa a dar pau toda hora, né? Mas a gente não consegue viver sem ele, porque só tem ele, né? Pelo menos só tinha. Tá? Mas quando você lança alguma coisa, tudo bem, vai dar algum problema. Você tem que saber como você vai agir para atender o teu cliente quando der esse problema. Porque você tem que agir. Você tem que garantir a satisfação dele. Tá? Aí tem que ter um processo para isso. Tá? Então, não é que o processo enrijece. Ele deixa, de certa forma, né? Porque ele fica burocrático. Ele é burocrático. Não necessariamente. Tá? Ele tem burocracia, tem. A burocracia faz parte, não é uma coisa ruim. O excesso tá? Mas... Como que eu elimino esses gargalos? Por exemplo, se você está negociando um contrato,
E aí tá negociando com uma empresa de fora, de fora do Brasil. Aí esse contrato chega, passa para mim, que estou negociando, a área de, sei lá, de novos negócios. Para aí eu tenho que passar para a área de suprimentos, depois tem que passar para outra área para fazer análise do, sei lá, de marketing, volta para mim. Como que eu faço isso de forma mais rápida, mais otimizada e inovadora? E sem ser burocrático. Lógico, não tem como, né? É burocrático. Mas o que eu quero saber é como que eu faço isso de forma rápida. Então, qual é o tamanho da tua empresa? Eu acho que essa é uma das questões, tá? Nesse caso eu estou falando grande, grande. Uma grande empresa, para manter eu falo para manter o compliance, para garantir uma certa qualidade no processo, uma grande empresa vai passar por essas etapas, tá? Porque você tem que ter o que eu falo assim, na verdade é um checklist, né? A área de marketing checou, o jurídico checou, o comercial checou, você precisa ter isso daí. Para quê? Para evitar de cometer um erro, de chegar para você e, pô, mas ninguém viu esse risco aqui, entendeu? Como é que a gente faz isso daí ser mais ágil, né? Eu diria que até o próprio nome, né? Se você tem implementar na tua empresa a metodologia ágil, por exemplo, você consegue fazer com que essa análise, você consegue ter essa agilidade, tá? Tem que ter esses processos, mas se o processo estiver também arredondado, você também, vamos supor, você não tem essa metodologia ágil, mas se teus processos estão arredondados, né? Você tem lá, fala, ó, manda para cá, 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 né? Como é que eu faço isso aí rápido? Com gestão, tá? Por que gestão, né? Porque todo mundo também tem que ter um prazo. Esse prazo tem que ser cumprido, tá? Se eu der alguma coisa para um funcionário numa empresa grande e eu não fizer a gestão, ou seja, eu não fizer o follow-up, eu não cobrar, eu não perguntar, como é que tá andando? Cobrar não é assim, já fez? Não é assim, né? Cobrar é porque... E aí, como é que tá esse projeto aqui, né? Você já chegou a analisar? Você tá com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você começa... É porque acontece em algumas empresas até certa disputa de setores. Por exemplo, você tem 5 dias, você passa por um setor, ele tem 5 dias para dar a resposta. Mas ele pode te dar em um dia. Só que muitas vezes, como ele é um ser humano, que é isso que a gente está falando, do fator humano, ele fala, não, meu prazo é 5 dias, eu vou dar com 5 dias. Aí nisso ele passa, por exemplo, por jurídico. É mais 5 dias. Então, é essa agilidade que eu tô te falando. Existe uma coisa que você está falando, isso chama a lei de Parkinson, tá? Se alguma coisa pode preencher o tempo, o ser humano vai preencher. Se eu te falei que eu vou fazer em 5 dias, eu vou fazer em 5 dias, mesmo que eu leve um, tá? Essa é a lei de Parkinson, tá? E existem metodologias e ferramentas para você diminuir isso daí, tá? Existe a metodologia da teoria de restrição, tá? Na verdade, o que é isso? É gestão de projeto. Isso é um projeto. Então, eu vou fazer a gestão de projeto para diminuir, para que as pessoas evitem de fazer de cair nessa lei de Parkinson, tá? Essa é uma. Tô até anotando aqui. Existe uma outra que eu vou te falar, que é a lei de estudante, né? O que é a lei de estudante? Quando você tinha um trabalho de escola, quando é que você fazia? No último dia. Essa é a lei de estudante. É do ser humano, tá? Então, se eu te falo que eu preciso de 5 dias, quando é que eu vou analisar? No 5º dia, tá? Mesmo que eu possa fazer no primeiro, eu vou fazer no 5º dia. E existe uma outra coisa também que acontece, né? Que é a lei de Murphy. Interessante. Quando é que a lei de Murphy ocorre? No 5º dia também. Então você tá lá no 5º dia, você tem que fazer, deu a lei de Murphy. Alguma coisa podia dar errado, deu errado. Atrasou o teu projeto. Essa é outra coisa, tá? Uma outra coisa que é muito comum e que você tem que eliminar é a multitarefa. O ser humano não foi feito para fazer multitarefa. Por mais que a geração mais nova, não, eu consigo trabalhar, não sei o quê. Não. Toda vez que você está trabalhando numa coisa, você muda para outra, o teu cérebro tem que mudar. Aí você vai voltar para aquilo ali, você tem que lembrar tudo aquilo que você já fez naquilo ali e voltar. Então a gente sempre fala, não faça multitarefa. Começa uma tarefa, acaba a tarefa. Começa outra, acaba a outra. Tá? Isso é muito mais eficiente. Né? Existem até algumas brincadeiras que a gente faz, né? Com as pessoas, fala assim, escreve de 1 a 10 em algarismo arábico, 1 a 10 em algarismo romano, A
AJ. Escreve assim, 1A, 2B, médio tempo. Você vai ver que é muito mais lento do que se você fazer na vertical. Por quê? Por causa da multitarefa. É muito mais rápido você escrever 1A10, 1A10, AJ, do que escrever 1A, 2B, 3C. Você tem que mudar. Uhum. O teu cérebro tem que Que mudar. bacana. Tá? Então, com isso a gente demonstra que a multitarefa também não é eficiente. Uhum. Então, existe uma série de coisas que você faz para tornar, evitar que aconteça isso que você falou numa grande empresa. Tá? Entendi, legal. E numa pequena empresa, eu diria assim, cara, você é uma pequena empresa. Aí dá pra Senta fazer todo tudo. mundo ali e fala, ó, gente, a gente tem que soltar isso daqui. Né? Analisa, você quer um dia, amanhã vamos reunir aqui, você vai, analisou esse contrato, vem para cá. Tá? Mas criatividade, né, voltando naquela tua pergunta, hoje existem ferramentas como o Design Thinking, né, que ela é poderosíssima. Sim, né, para você fazer isso daí, né, você joga ali na mesa, você precisa ter pessoas multidisciplinares, né, que você bota ali na mesa e fala, ó, vamos pensar sobre isso daqui, né, o que o cliente quer, né? Porque você começa, é a mesma coisa do Canvas, né? Sim. Quem que é o cliente, qual que é a persona dele, qual que é a dor, o que ele quer, né? Na pós, uma vez a gente fez um trabalho desse daí sobre carrinho de supermercado, né? Eu achei fantástico, porque eu achava que o mais importante num carrinho de supermercado, né, era que ele funcionasse as rodinhas, porque é o que me irrita. Mas quando você vai num supermercado, qualquer que seja, a maior reclamação do cliente é que eles têm nojo de onde eles seguram, porque eles acham que é muito sujo. Essa é a reclamação eu me lembro, 60% ou 70% dos clientes. Tá? Então, isso é importante. Quem te faz ver isso daí? É o Design Thinking. Vai perguntar para o teu cliente o que ele quer, o que ele está esperando. Tá? Então, existe isso, né? E como eu te falei, o Canvas é outro, né? Você sai com uma ideia, totalmente, vai testar. Totalmente. É o que eu falo, testa. Né? Você monta a tua ideia, faz o que você tá, o valor agregado, vê qual é a persona, qual é a dor dele, porque eu falo assim, você só consegue vender se o teu cliente tem uma dor ou tem um desejo. Se ele não tem a dor nem o desejo, esquece. Ah, mas se ele tem a dor e não conhece que ele tem a dor, não compra. A não ser que você demonstre para ele que ele tem aquela dor e que aquela dor existe. Senão não compra. Então, por isso que é importante, quando você cria também, testa. Sai no mercado, vai testar, pega o cliente, e aí? Aí você vai ver que quase 95% dos casos, você pensou de um jeito, você volta, você começou a redesenhar todo o teu produto. Perfeito, tá? Por isso a importância, né, de todo esse planejamento. E tem outro fator que a gente não mencionou, que é a comunicação. Porque não adianta a gente desenhar um modelo se só meia dúzia de pessoas está sabendo. Geralmente essas pessoas são os líderes, né? Então essa comunicação precisa ser verticalizada. Eu queria que você falasse dessa importância. Lembra que eu falei assim que uma forma de motivar é comunicar? Uma forma de você engajar as pessoas é estar comunicado. Se eu não falo para você e eu não comunico aquilo que eu quero, o que eu estou esperando, né, que é um erro comum, tá? É muito comum nas empresas. Eu te dou uma tarefa e eu não falo o que eu estou esperando. O que eu vou receber? Qualquer coisa menos do que aquilo que eu estou esperando. Tá? Então, comunicação é importante. É lógico que quando você está num processo de criação, você também não vai abrir para toda a empresa, porque aquilo é tua vantagem competitiva. Mas você vai ter um grupo, né, um pouco mais limitado, mas ali, como é que as pessoas têm criatividade? Né? Como é que eu crio criatividade? Como é que eu fomento criatividade numa pessoa? Né? Eu sempre falo assim, com conhecimento. Como é que eu consigo conhecimento? Comunicação. Né? Então, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais criativa ela vai ser. É por isso que eu falo assim, é importante conhecer artes, conhecer música, conhecer esportes, conhecer novela, conhecer literatura, conhecer uma série de... Porque é isso que vai fomentar a sua criatividade. Tá? Ou a criatividade das pessoas ou a criatividade da sua empresa. Por isso também que eu acredito que você ter uma equipe diversa é muito importante. Sim. Cada um pensa de um jeito, cada um tem
vem de uma cultura diferente, uma visão de mundo diferente. Tem uma experiência de vida diferente. diferente. Porque por mais que eu me esforce, eu não vou ter a tua experiência de vida. Tá? Mas o que eu tenho que ter é o ouvido aberto para eu te escutar. Com certeza. Tá? Isso é comunicação. Com certeza. Tá bom? Falo assim, porque a importância, como você disse, né? Muitas vezes fica ali preso, o líder não informa o que ele quer, ou o tempo que ele quer, recebe o que ele não quer, e aí fica aquela briga, culpa a pessoa, o ambiente não é legal, então comunicação é fundamental, né? É fundamental. Como você disse no início, a questão do barco, né? Todo mundo tem que estar remando pro mesmo lado. Né? Exato. E num processo onde você quer criatividade, você não pode culpar. Verdade. Porque vai ter erro. Vai ter erro. Verdade. Porque é tentativa. Pô, tô querendo alguma coisa nova, né? Verdade. Aí falando de gestão de projeto, como que eu inicio um projeto, como que eu seleciono o que é melhor e faço essa implementação de projeto dentro da minha empresa. Por exemplo, eu quero fazer um projeto de inovação, eu quero fazer um projeto de infraestrutura. Como que eu inicio e seleciono o que é melhor para minha empresa? A partir do planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico vai te dizer o seguinte, eu tenho uma lacuna, eu tenho uma dificuldade, certo. Eu tenho um mercado que eu não consigo atender, ou eu preciso diversificar os meus produtos, eu preciso diversificar o meu mercado, eu preciso crescer, eu preciso conseguir uma participação maior, eu preciso entrar naquele mercado, eu preciso, entendeu? Então, o planejamento estratégico vai dizer qual é o caminho que você vai ter que tomar. A partir daí, você vai ter uma série de coisas que você vai falar, eu preciso implementar isso. Mas você não tem recurso ilimitado. Então você tem que ver o que você vai gastar menos, que vai ter maior impacto e mais rápido. Tá? Então são os critérios que você usa. Você pode fazer uma matriz de decisão baseada nesses critérios. E a partir daí você tem, né? Eu vou fazer isso daqui. Porque você vai ver assim, o que é mais importante, né? Você fala assim, não, o mais importante para mim é eu diversificar o meu painel de clientes. Eu só tenho um cliente. 50% dos meus negócios estão com um cliente. Pô, se esse cliente der uma dor de barriga, eu estou perdido. Exatamente. Tá? Então você vai priorizar, ampliar a tua quantidade de clientes. Né? Para isso eu preciso de um novo produto. Então você vai priorizar um novo produto para você poder diversificar isso daí. É isso que te gera isso. E quando eu vou fazer um investimento em alguma coisa, né? Se eu vou investir em alguma coisa, você tem que saber quanto que isso vai te fazer de retorno. Ou você vai vender mais, ou você vai aumentar o lucro, ou você vai diminuir o teu custo. Tá? Você vai ganhar mais competitividade. Né? Depois que eu selecionei o projeto que eu quero, como que eu faço essa criação e essa implementação dentro da empresa? Porque é algo novo. Então às uma vezes vez que as pessoas precisam entender, tem um certo tempo. Né? Isso, porque assim, quando você faz o teu projeto e definir um projeto, né, você vai criar um grupo de trabalho. Tá? Você vai explicar para as pessoas, olha, eu preciso fazer esse projeto porque eu preciso diminuir 15% do meu custo aqui. Tá? Às vezes esse projeto, esse diminuir 15% do teu custo, você já chegou na ideia desse projeto porque você implicou o teu pessoal. Você falou, poxa, como é que eu reduzo 15%? Aí eu quero falar, investe numa máquina aqui. Né? Porque quem melhor sabe do que o pessoal que está trabalhando no dia a dia. Tá? Ou quem melhor sabe o que o mercado está querendo, quem é a tua área de vendas. Então você pergunta, aí eles vão te dizer isso daí. Aí você vai criar uma equipe de projeto. Toda empresa, e eu digo isso, toda empresa precisa não só fazer o dia a dia, mas ter os projetos. Tá? O projeto é alguma coisa que sai do dia a dia, mas que tem um início, um meio e um fim, que vai te levar a alguma coisa. E aí você tem que ter uma estrutura de projeto. Ou seja, as pessoas vão ter que alocar e despender uma parte do tempo para fazer esses projetos. E você precisa ter um gerente de projeto, alguém para gerenciar. Tá? Por causa de tudo aquilo que eu te falei, lei de Parkinson, lei de Student, não sei o quê, tá? De você cobrar as pessoas, né? Cobrar, como é que tá isso aqui? Tá com alguma dificuldade, né? Seja lá um Scrum Master, seja o que for, né? Um gerente de um PMI, não interessa a metodologia que você vá usar, mas você tem que ter um gerente de projeto, porque é ele que vai, né? Também tá, vamos dizer assim, incentivando as pessoas a estar entregando aquilo que eles precisam no prazo que é necessário. Tá? Falamos de projeto,
planejamento e uma coisa extremamente importante na empresa é vendas. Sem vendas, toda empresa vai falir. Como que uma empresa se mantém financeiramente saudável? E como que ela aumenta as suas receitas? Tá. Acho que são duas coisas, tá? Uhum, Eu diria assim, financeiramente, eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que olhar é o caixa, uhum, é o fluxo de caixa. É quanto dinheiro você tem no caixa do banco, uhum, da tua empresa, tá? Se ele está aumentando, se está diminuindo. Se está diminuindo, você tem um problema. Se está aumentando, ok, tá? Depois você vai ver como é que está o teu lucro, porque é o lucro que gera caixa, uhum, tá? Agora, uhum, não significa que você tem lucro e você tem caixa. Não, são coisas diferentes, uhum, são coisas distintas, tá? E a maior parte das pequenas e médias empresas não olham para o caixa uhum, e morrem, tá? Então, financeiramente é isso. Cuida do caixa, cuida do lucro, né? Você tem que estar isso daí. Outra coisa que precisa ter ciência também, você precisa de dinheiro de terceiro para poder trabalhar. Tá? Você tem que saber o quanto você vai se endividar, o quanto. É lógico que hoje, com a taxa de juros e tudo mais, é bem mais difícil, né? sim, Mas no mercado um pouco mais melhor e mais uhum, estável, você vai buscar capital fora, você vai buscar outro investidor, uhum, né? Para você fazer o quê? Para você fazer o crescimento, tá? O que é crescer? É vender mais, né? É, e vender, eu sempre falo assim, você também tem que ter uma estratégia. Nisso o Canvas te ajuda, tá? Você tem que ter uma estratégia e você tem que ter um plano uhum, para isso daí. Não adianta você falar assim, é, eu vou vender, mas tá bom. Para que cliente? Que cliente você vai buscar, né? Às vezes uma coisa muito simples, por exemplo, que a gente sempre fala é eu vejo para os vendedores, quantos clientes você visitou essa semana? Qual que é o seu plano de visita para clientes, para você abrir, tá? Qual é o plano de marketing, né? O marketing está lá para facilitar vendas, o marketing digital ou o marketing tradicional. Como é que está isso daí andando, né? Como é que você está fazendo? Onde você está investindo? Né? Tudo tem um investimento. Mesmo o teu vendedor, quando vai andar de porta em porta, ele está gastando, né? Então, eu falo assim, e vendas além disso, é lógico, você tem que ter o básico, né? Como eu falo, todo processo, você tem que ter um processo, né? Ele tem o speech de vendas deles, o pitch de vendas dele, tá montado, ele tem o material de vendas dele, ele, né? Que metodologia você está usando, né? Você vai usar um freemium, né? Você dá alguma coisa de graça, fala, testa aí, e se você deixa eu gostar, a ver se dá gente. certo. Entendeu? Você tem a tua, como eu falo, sua prova social, Uhum. né? Você tem que ter uma série de coisas ali. Você tem que entender do funil de vendas, Que né? já entra muito no digital, É. muito no Não, digital. mesmo para o tradicional, você tem um funil, né? Sim, tem um funil, Você tem um claro. funil, porque é assim, pô, conhece a tua marca, Sim, sim, né? O começo do funil é marketing, sim. mas o meio e o final do funil é vendas, Uhum, tá? Então, assim, o cara conhece a marca, né? Entrou no shopping list dele, na lista uhum, de compras do cara, né? É, começou a tirar dúvidas, não sei o quê, né? Foi visitar, testou teu produto, você corre lá todo o uhum, funil, tá? Então, você precisa saber disso também, precisa conhecer e saber. uhum. Lembra, o cliente só vai comprar se tem uma dor, se tem um desejo. Você criou esse Exatamente. desejo, né? Você disse para ele que você resolve a dor dele. Então você tem todo um processo, tá? É, o que não pode acontecer é ficar parado esperando a venda. Isso não vai Não, acontecer nunca, né? não. Ou você. Porque tem gente que é assim, né? Não, você tem que ir atrás, tá? Seja ou você faz, dependendo do que for, você faz uma vendas consultiva, você faz o teu marketing, seja ele digital. Hoje em dia tem que ser digital. Uhum, Hoje em dia, eu ainda acho que tem espaço para o uhum, tradicional, tá? Mas, né, você precisa fazer também o digital, uhum. senão você não vai vender. É, hoje é uma mescla dos dois, né? É, Hoje, tanto o tradicional quanto o digital. Lógico, o digital ascendendo, mas o tradicional não vai morrer, não tem como, né? não vai morrer. É, só que tem um problema. Se essa empresa quebrou, como que ela se recupera?
Se ela está quebrada, ou você vai se você já entrou em recuperação judicial, né? Ou vou melhorar minha pergunta. Se ela está para quebrar, Se ela está para quebrar, como que ela pode sair dessa situação? a primeira coisa, ela tem que entender onde que ela está gastando mais. Uhum. Ela tem que cortar. Tá? Mas se eu tem que fazer o fluxo de caixa, o relatório de fluxo de caixa. Porque se ela está quebrando é porque ela não está tendo dinheiro para pagar. Se ela não está tendo dinheiro para pagar, é porque o fluxo de caixa dela não está positivo. Então ela precisa saber onde que ela está errando. Tá? Erros que acontecem, né? O cara gasta muito ele mistura as contas da empresa com o pessoal. Tá? E está gastando muito no pessoal. Uhum. Né? Eu já vi empresa que estava quebrando porque o cara pegou dinheiro para investir em imóvel. Né? Não pode misturar as contas, né? Mas misturou. E aí ele não tinha mais caixa, mas ele investiu no imóvel. Ele, pessoalmente, pessoa física, ele tinha patrimônio. Mas né? a empresa estava quebrando. A empresa estava quebrando. Então, ou ele deixa a empresa quebrar, ou ele tem que vender algum imóvel e injetar dinheiro na empresa. Tá? Então, eu falo assim, a primeira coisa é cortar gasto. Né? E a segunda é tentar aumentar vendas. Mas, às vezes, para aumentar as vendas, você precisa gastar. Né? Então, você tem uma escolha para fazer. Tá? Então, mas assim, o de imediato... Renegociar a dívida também, né? Renegociar a dívida. Eu sempre falo, renegocia a dívida, tenha boas relações com o teu gerente do banco, né? Você pode conseguir alguma coisa melhor com ele, tá? Quando eu falo cortar gasto eu vejo assim, não é só gasto, não é só despesa, né? Você tem despesa, você pode renegociar os teus impostos, né? Você pode postergar alguma coisa, você pode postergar o pagamento de algumas contas com o teu fornecedor, você pode adiantar o dinheiro que você tem a receber com o teu cliente, você negocia com o teu cliente, paga mais rápido. Sim. Né? E dentro dos custos, você tem os custos financeiros, que é de empréstimo. Como é que eu diminuo o meu custo de empréstimo? Né? Eu alongo o meu empréstimo, eu renegociando a dívida, conseguindo uma taxa de juros menor, entendeu? Então, eu trago um investidor de fora que injeta capital, mas na hora que eu injetei capital, se eu não corrigir meu fluxo de caixa, ele vai me levar de volta para a mesma situação. Então, o que está me matando meu caixa? Né? Eu tenho que ter dinheiro para começar a sanear isso daí, entendeu? Mas quando a empresa chega nessa situação, assim, a ponto de quebrar ou está muito mal, ela tem que contratar uma consultoria externa ou ela mesma faz todo esse processo? Porque provavelmente ela tem que contratar, né? Porque ela não chegou lá sabendo fazer corretamente, né? É aquela história Você indicaria contratar uma consultoria? Qual que é a sua indicação? indicaria contratar uma consultoria, tá? Porque, assim, se ela chegou naquilo lá, é porque o que ela está fazendo não está funcionando. Então, ela precisa mudar isso daí. Né? E é muito difícil para quem está fazendo aquilo todo dia fazer o que eu falo de melhoria contínua. Tá? Pô, tá dando errado. O que tá dando errado? Eles não param para pensar. Ele tá tão preocupado, pô, tem que pagar a conta, pô, amanhã vai vencer isso daqui, amanhã eu tenho que pagar meu funcionário, amanhã eu tenho que pagar esse fornecedor, pô, esse cliente aqui não me pagou essa conta, ele começa a correr. Então ele tá correndo. Não dá tempo, né, dele olhar o cenário. Ele não dá tempo de olhar o cenário. Né? O grande problema é que talvez ele não tenha capital para pagar alguém de fora. Tá? Mas se ele souber equacionar... Que seja uma coisa menor, mas que seja de fora, né? Para poder dar esse auxílio. Ele precisa dessa ajuda externa, sim. Aí, pessoal, é muito difícil. Uma dica do Maurício, ó, se você estiver nessa situação, a empresa não tá legal, contrata uma consultoria externa para poder te dar esse cenário, para você poder ver onde tá os gargalos, para você poder ajustar isso e sair dessa situação difícil que de repente você está. Porque às vezes, por exemplo, um cara de fora, ele conhece alternativas no mercado financeiro que pode te ajudar a renegociar a dívida. Verdade. Tá? São coisas assim que te ajudam, né? Verdade. Agora eu queria falar um pouquinho de liderança, porque tem vários tipos de liderança. Eu queria que você falasse um pouquinho
Tem liderança que é mais próxima, tem liderança que é mais autoritária, mais diretiva. Explicar esse tipo de liderança e como o líder pode se aproximar do liderado. Porque o liderado, ele se sente bem com isso, né? Olha, existem vários tipos. Você precisa identificar qual é o seu, tá? Uma mais diretiva, eu diria que ela não é muito produtiva. O melhor formato que tem é aquela liderança situacional, tá? Que a pessoa, o líder se amolda à situação de cada funcionário. Tá? Tem até cursos por aí que vão falar sobre como fazer e tudo mais, tá? Que é basicamente o seguinte, né? Todo mundo, quando entra numa empresa, você está muito motivado e tem pouco conhecimento. Ah, mas você é um cara de 50 anos de mercado, conhece muito. Não, mas você não conhece na empresa. Tá? Então, nesse momento, você é mais diretivo. Ó, você adapta o teu modo de liderança para o momento do teu funcionário. Por isso que é situacional. Então, é mais diretivo. À medida que ele vai ficando na empresa, ele começa a ter uma queda na motivação. Ele ainda tem problema de conhecimento, ele não conhece os processos e tudo mais. Né? Eu dou uma ideia. Quando eu fui para uma empresa como diretor de compras, né? Por exemplo, eu tinha uma dúvida, pô, como é que eu compro um mouse? Né? Eu não sei, entendeu? Alguém precisa me indicar, ó, o caminho das pedras é esse daqui. É isso, tá? Mas, à medida que, como eu disse, você começa assim, depois você continua diretivo, mas você tem que também ser mais motivacional com o cara, porque ele começou a entrar num processo de, puxa vida, né? Não era bem aquilo que eu queria, a grama do vizinho é mais verde, então você precisa motivar. Depois disso, ele passa por uma outra etapa onde ele é puramente motivacional. Ele já sabe o que tem que fazer, mas ele precisa ser ainda motivado, tá? Fala, pô, que legal que você fez isso daqui, né? Você precisa interagir mais. Você está com alguma dificuldade? Como é que eu posso te ajudar? Você está acompanhando ele. E aí, como é que estão as coisas em casa? Né? Às vezes, uma coisa assim, uma vez, uma das minhas pós na França, né? A gente fez um jogo assim, né? Que, pô, a pergunta que eu tinha que fazer pro cara é que a mulher do cara estava com câncer, né? Então, o que eu tinha que conversar com ele é, como é que tá a tua esposa? Como é que tá a doença da tua esposa? Entendeu? Você também tem que, quando você fala, você tem que ser humano, você tem que criar empatia com quem está do outro lado, porque ele tem um problema, ele tem uma dificuldade. Você tem que, vamos dizer assim, esse é ser um líder que eu falo que você está se adaptando ao teu funcionário. E na última etapa, né, ele já sabe o que tem que fazer e ele não tem problema de motivação. Então você só delega. Você fala, olha, eu quero isso daqui para esse prazo aqui. Esse aqui é o resultado que eu quero, tudo bem? E de vez em quando você vai lá e fala, e aí, como é que tá? Tá caminhando? Alguma dificuldade? Alguma coisa que eu posso te ajudar? Então essa é a liderança situacional, você vai se adaptando, tá? Existe uma liderança mais visionária, que eu acho que todo mundo tem que ter, né? Porque se você quer ser um líder, você tem que ter uma visão. Ó, gente, vamos para aquele caminho lá. E aí você faz, tá? Tem uma liderança que eu chamo de transacional, né, que o cara fica em cima das transações, dos processos. Ó, faz isso daqui, vamos melhorar esse processo, faz isso aqui, tá? Você tem que ter um pouquinho de cada um, tá? E como eu te falei, o diretivo é ruim? Não. Tem hora que você precisa ser diretivo. Quando o cara entra numa empresa, é novo. Quando você está numa crise, né, você tem que ser diretivo. Você tem que tomar as rédeas e falar isso. Tá? Cada momento demanda um tipo aí de cada liderança, momento, né? E cada funcionário demanda um tipo de liderança. Tá? Cada funcionário é único, né? Tem aquele que gosta de ser ouvido, tem aquele que não gosta, cada pessoa pensa de um jeito. Exatamente. Bem dinâmico. Exatamente. Então esse é o melhor tipo de líder, tá? E quais os erros mais comuns que você costuma ver nos líderes? O mais comum, alguns são muito diretivos, sempre. Só tem um tipo. E ele segue aquele tipo. Ou, às vezes ou ele é muito diretivo ou é muito democrático. Nunca muda. Vai dar problema. Entendeu? Outra coisa, ele não é líder. Ele é só gestor. Ele é só um chefe. Aproveitando isso, aquela famosa, a diferença do líder e do chefe. Eu diria que o chefe, ele tem o poder, né? Às vezes você pode ser um bom chefe, um bom gestor. Ele é um gestor, ele vai estar fazendo com que você execute as coisas. Liderar
eu vou fazer com que você me siga. Pelo exemplo, né? Seja pelo exemplo, seja pela minha visão. Visão é aquilo, né? Visão é onde eu quero chegar, tá? Eu sei para onde eu quero e eu motivo, né? O Bill Gates, o cara da Apple lá que já faleceu, Steve Jobs, né? Pô, é um cara, podia ser um crápula, né? Mas, pô, o cara falava, nossa, todo mundo seguia. Todo mundo seguia, né? Se você escuta o cara falar, você fala, né? Até brinco, nada a ver com, sabe? Não quero falar de político. Uma vez eu fui numa palestra do Fernando Henrique, eu falei, pô, se esse cara me pede em casamento, eu caso. Eu aceito, né? O cara tem, assim, uma forma de, uma facilidade de se comunicar e dizer, ó, vamos pra cá, que é de tirar o chapéu, tá? Então é isso, né? Eu acho assim que líder é isso, tá? Líder, eu acho que você, assim como gestor, né? Você tem que criar empatia com o teu pessoal, você vai... o gestor são mais ferramentas, é mais executar, é mais operacionalizar, né? Também não adianta você ser um bom líder e ser um mau gestor, tá? Eu acho que você tem que ser as duas coisas. Não sei se deu para entender, é uma coisa bem de conceito, né? Bem conceitual, tá? Sim. A gente falou de liderança, falamos de planejamento, falamos de recuperação financeira, e eu queria... Você também trabalhou muito tempo questão de suprimentos, supply chain. É uma operação complexa, né? E que exige preparo. Eu queria saber, assim, e exige muita negociação. Dá uma palhinha pra gente, como que a gente se prepara para uma negociação. Que às vezes a pessoa pensa que, vou pra negociação, ela vai sentar na mesa, não tem nem dados ali, ou nem conhece a pessoa, acha que é simplesmente sentar, minha proposta é essa, e é isso. Não. É mais amplo, né? Eu queria que você... Como que a gente se prepara para uma boa negociação? Preparação. 80% de uma boa negociação é preparação. Então você tem que estudar algumas coisas com quem você vai estar conversando, tá? Existem dois tipos de negociação, né? Uma que é mais construtiva, que eu falo assim, que você busca um relacionamento de longo prazo, e uma que é simplesmente que eu chamo de mercador de tapete, tá? Você tá lá você vai comprar um tapete em algum lugar, você quer o menor preço para você. Não interessa o resto, porque você não vai comprar outro tapete. A compra de um imóvel é assim também. Se não interessa do outro, se ele vai gostar de você ou não. Você quer tirar o máximo possível para você, seja você vendendo, seja comprando, tá? É um formato, é válido. Agora, o outro tradicional em negócio é esse de você a longo prazo. Para isso, você precisa conhecer o que o outro está precisando, tá? Os objetivos não são os mesmos, tá? Mas você precisa saber como conciliar os dois. Aí você precisa escutar muito, né? E ser transparente, cara. O que você está buscando? Pô, pelo que eu entendi, é isso daqui. É isso que você quer, né? E aí você tentar achar uma forma de conciliar as duas necessidades, tá? Porque tem muita coisa que você pode fazer. Não é só preço que conta, tá? Você pode chegar num preço, mas, por exemplo, eu posso chegar num preço e alterar o escopo, né? O escopo atende, eu não vou ter o preço que eu quero, mas eu vou ter uma boa margem, tá? Mas ele não vai conseguir todo o escopo, mas ele vai conseguir um escopo que é suficiente para atender a necessidade dele. Prazo de pagamento, né? Por causa do fluxo de caixa. Você fala, se você me faz isso daqui, eu te dou um prazo maior, ou te dou um prazo menor, tá? Então, existe uma série de coisas, né? E vale lembrar também que quem está lá, ele também tem um objetivo. Sim. Né? Ele também tem as vontades dele, as necessidades dele. E às vezes a necessidade é pessoal. Sim. Tá? E as não estratégias é nem profissional dele também, né? Então, você precisa saber disso daí. Eu falo assim, você precisa estudar, se preparar, né? Ver quais os argumentos que ele vai usar, imaginar, depois preparar os contra-argumentos, né? Por que isso? Para entender o que ele está precisando. Porque o ideal é entender o que ele está precisando e o que você está precisando. Tá? E aí tentar chegar num ponto comum. Eu diria, muita preparação e aí é experiência também, cara. Não tem como você chegar e falar assim, tem uma fórmula mágica que se você fizer isso, você consegue, tá? Até o feeling também, né, o Maurício? Porque assim, às vezes a gente vai para negociação tendo aquele pensamento, eu vou
vou ser transparente, vou querer as coisas da maneira correta, vou querer, né, que a pessoa também ganhe comigo, aquele conceito de ganha-ganha, né? Mas muitas vezes a pessoa que a gente está negociando não tem isso. Ela só quer ganhar e acabou. Tem. Então Por isso você tem que saber. Tem que ter esse feeling, né? Tem. Você tem que saber com quem que você está conversando. Uhum. Entender um pouco da outra pessoa, tá? Pesquise. Pesquise na mídia social dela. Pesquise dentro da empresa o que a empresa está buscando, né? Vai ler o que foi publicado pela empresa. Vai entender qual é o visão, missão e valor da outra empresa, porque isso sempre é publicado. Sim. Tá? Entenda qual que é o objetivo. Às vezes eu falo assim, numa empresa grande, cara, vai fazer visita para engenharia, vai fazer visita para qualidade, vai tentar entender o que eles estão precisando. Buscar referência também. Buscar saber quem que é o decisor, né? Porque eu posso ficar conversando com você aqui, ficar um mês conversando, aí vai chegar num ponto, estamos de acordo? Ah, não sou eu que decido, é o fulano. Cara, Verdade. Significa que toda aquela energia que você fez foi foi jogar no lixo. Verdade. Porque você vai ter que começar com um outro cara. Vai ter que negociar tudo de novo. Então, né? Então você tem que conhecer como é que é o processo de decisão da empresa, quem decide, quem influencia. Estudar a cultura, isso é importante. Às vezes, se tiver que negociar com uma pessoa de fora do Brasil, isso é importante. Cada cultura é diferente, tá? Sim. Eu sempre falo assim, negociar com o italiano é uma coisa, negociar com o americano é outra, negociar com o japonês é outra, negociar com o alemão é outra, negociar com o latino é diferente, negociar com o chinês de outra forma. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Até a velocidade, né? Uma vez eu até vou contar uma história aqui, a gente estava, muito tempo atrás eu trabalhei numa indústria farmacêutica e meu antigo chefe me pediu um produto, traz esse produto, pode ser de qualquer país do mundo. E eu comecei a negociar com várias empresas, né, da China e da Coreia do Sul. E uma dessas negociações começou a dar para frente, que foi a negociação com essa empresa da Coreia do Sul. Só que a pessoa que eu negociava, eu não sei se ele tinha um problema particular, mas ele ligava quase que todo dia e começava a falar da vida dele. E como a gente precisava do produto, eu tinha que ficar ouvindo ele ficar falando. Ele ficava lá falando e falava e reclamava. E aí, às vezes, a pessoa que trabalhava comigo, ficava assim, o que foi? Eu falei, é o cara lá, fazia assim. Aí eu apertava um botão pra ela ouvir. E ela, meu Deus, e o cara reclamando da vida e falava. Ou seja, eu virei um psicólogo dele e foi, até a gente conseguir fazer a negociação. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? Pra saber quem que a gente tá negociando e atingir o objetivo que a gente quer, né? E às vezes quando ele fala muito, isso é bom. Eu só porque você começa a descobrir o que ele tá precisando. Sim. Tá? Qual que é a necessidade dele, a necessidade pessoal dele. Porque se você atender a necessidade pessoal, você vai conseguir um bom resultado na tua negociação, entendeu? É verdade. Eu te dou isso daqui, mas eu preciso disso daqui. Eu acabei ajudando ele, assim, virei um psicólogo para ele, né, na época. Ajudei ele no aspecto pessoal, vamos dizer assim, e a gente concretizou essa negociação. Então acabou dando certo. Exato, tá? E o importante é os dois saírem felizes. Sim, com certeza. Tá bom? Com certeza. Então, assim, e criatividade é uma coisa que você vai usar muito em negociação, cara. Sim. Mas muito mesmo, né? A gente se prepara, espera uma coisa, muitas vezes acontece outra. E a coisa assim, eu falo assim, uma vez, algumas coisas assim são... eu falo, você não tem que negociar, por exemplo, eu estava numa indústria automotiva, eu não preciso negociar melhor do que você na farmacêutica. Uhum. Você não precisa comprar mais barato do que eu. Uhum. Porque você não compete comigo. Uhum. Eu preciso comprar mais barato ou melhor do que meus concorrentes, tá? Então, uma vez teve uma grande negociação, porque mudou uma regra fiscal no país, o cara veio. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer um acordo aqui entre eu e você? Negocia primeiro com todas as outras. Quando você acabar ali, a melhor condição que você conseguir, eu vou confiar em você. Traz para mim, a gente fecha sem a gente ter que negociar, sem ficar perdendo tempo aqui. Uhum. Mas primeiro passa com todo mundo. Eu ganhei uns 8 meses. Ele parou a fábrica do concorrente e tudo mais, e eu não tive aumento de preço por 8 meses. Isso é dinheiro. Com certeza. Entendeu? Aí quando ele veio, eu falei, pô, essa é a melhor condição? Ele falou, eu fiz isso para esse cara, isso para esse para esse. Esse é para você.
Esse aqui eu não posso falar. Eu posso falar esse. Só não posso falar para quem. Esse aqui é para você. Eu falei, então tá fechado. Ou seja, você não teve trabalho nenhum. Não, eu ganhei 8 meses. Ganhou 8 meses. Eu ganhei 8 meses. Tá? Não, eu tive trabalho, porque você teve que sair com essa solução, você começa a pensar. Sim, não foi sim, assim, logo sim. de primeira. Eu falo Ele assim, começou a ficar aquele negociar. tempo todo negociando, Não, aquela dor de cabeça e tal. Começou e tudo mais, entendeu? Então você tem que ter algumas coisas, você tem que pensar assim. Uhum. Você nunca vai saber se o que você está comprando é mais barato ou é mais caro. Nunca. Nunca. 2, você nunca vai saber quanto que o teu concorrente está pagando. Uhum. Tem isso na cabeça. Então, a partir daí, você começa a construir o que você quer. E esteja informado, tá? Com certeza. Tem que estar bem informado. O cara fala assim, eu quero inflação. O que você quer? Eu quero IGPM. Você sabe o que tem dentro do IGPM? Não. Então, não vai aceitar o IGPM assim, logo de cara. Vai descobrir o que entra no IGPM. Que pode ser que não tenha nada a ver com a estrutura de custo do teu fornecedor ou do teu fornecedor, Uhum. e que você tem que dar você tem que aceitar o IGPM. Você falou de IGPM, eu queria, para a gente poder arrematar nosso papo, cenário brasileiro, a Selic está alta, é um cenário talvez de incerteza. Como que você está vislumbrando o cenário no Brasil em 2025? Eu acho que em 2025 nós vamos passar... te aproveitando, deixa uma mensagem para empreendedores e líderes nesse aspecto do cenário brasileiro. Eu diria assim, eu começo pela mensagem, tá? Eu acredito muito no Brasil. É um país muito grande, é um país muito rico. A gente tem um potencial enorme, tá? Assim, pelo que eu já vivi muitas crises aqui. É desvalorização de dólar, é imposto que aumenta e diminui, é crise do petróleo, é crise da bolsa lá nos Estados Unidos. E nós sempre sobrevivemos, tá? A empresa sempre sobreviveu. Você só precisa estar preparado para isso, né? É como eu falei assim, tenha planos para estar, caso isso aconteça, pronto para você passar por esse período turbulento. Então isso tem. Mas eu acredito que nós vamos passar por um período turbulento, aí esse de 2025, talvez um pouquinho de 2026, tá? Principalmente por causa da situação fiscal do país, né? Eu não vejo que o governo está conseguindo implementar, né? Seja por problemas internos, problemas externos, interno, eu digo, interno do governo, externo com o Congresso e tudo mais, tá? Eu acho que ainda a gente não vai conseguir, eles não vão conseguir equacionar isso daí, e nós vamos passar por um período aí com uma pressão inflacionária e com essa taxa de juros mais altas que acaba atrapalhando bem quem produz, né? Porque, como eu falei, a gente precisa de capital para girar e para produzir, tá? Então, eu não acho que vai ser um ano muito fácil. Assim como eu não achei o ano passado, mas teve bons resultados em termos de PIB e tudo mais, tá? Então, eu acho assim, pode acontecer muita coisa, né? Mas eu acho que vai ser um ano mais difícil aqui pro país, tá? Mas deixa uma mensagem, pessoal, líderes, então, empreendedores. Sei que o cenário vai ser difícil, mas talvez um conselho, alguma coisa que você acha que eles devem seguir, enfim. Um conselho façam seu planejamento estratégico. Não, é sério, porque, cara, é isso que você vai falar assim, pô, se isso acontecer, o que eu faço? Verdade. Se isso acontece, o que eu faço? Né? Então, façam isso e estejam preparados. Porque, assim, são crises que com o tempo passa. O país sempre passou, né? E a gente sempre vai sair do outro lado, tá? Alguns, né, como foi o caso da pandemia, que essa foi uma coisa que a gente nunca imaginou, quebrou muita gente, mas também a gente saiu, né? Eu posso dizer que eu, particularmente, também sofri muito na pandemia, né? Todo mundo. Pô, tô com consultoria. Quem que vai querer consultoria na época de pandemia? Sim. Né? Não tinha, né? Então, mas a gente sobreviveu, né? E depois os anos seguintes foram anos de recuperação, foram bons anos, as coisas estão caminhando, entendeu? Então, assim, para quem é empresário, a gente sempre fala assim, pô, a gente cria uma empresa, né? Porque a gente acredita na gente e acredita no mercado.
Então eu falo assim, nunca deixe de acreditar, porque eu sou otimista, eu sou do meio copo cheio. Com certeza. Tá? Eu também. Então, senão, é que eu falo assim, eu tive, né, podia ter ficado no Japão, podia ter, mas eu falo assim, cara, eu acredito aqui, entendeu? Eu acho que aqui tem muito futuro, né? Então, para você que é empresário, a gente já luta todo dia, nós vamos lutar um pouquinho mais, É isso aí. mas nós vamos sair do outro lado. É isso aí. Então, isso aí, empresário. Tá? Empreendedor, acredite, lute, a gente vai sair do outro lado. Maurício, queria te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Espero ter ajudado, né? Espero ter ajudado vocês, né? Espero que isso facilite a vida de vocês aí nos próximos meses. Pessoal, vou deixar o perfil aqui do Maurício aqui embaixo, todas as redes dele. Ele é criador do perfil Pai Executivo, que ele dá várias dicas lá. Eu recomendo muito que vocês sigam. Vou deixar tudo aqui embaixo. As minhas redes vão estar aqui embaixo. As redes do Content Podcast, da nossa revista também vai estar aqui embaixo. Queria agradecer você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.